O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi o primeiro parlamentar do Congresso Nacional a ser alvo da Polícia Federal no âmbito da Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo de identificar mentores, financiadores e incitadores de atos que aconteceram entre o fim de outubro de 2022 e janeiro de 2023. Mensagens trocadas entre Carlos Jordi e uma liderança dos atos levaram a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República a ver indícios de que o parlamentar agia na organização e planejamentos das manifestações no Rio de Janeiro. Os investigadores ainda viram elementos de que Carlos Jordi tinha o poder de ordenar as movimentações, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região. A Polícia Federal teve acesso a um diálogo entre Carlos Jordi e Carlos Vitor de Carvalho, apontado como liderança da direita no Rio de Janeiro. Na mensagem, Carlos Vitor chama Jordi de meu líder e pede orientação sobre parar tudo. Essas mensagens foram trocadas quando diversas rodovias do país foram bloqueadas por caminhoneiros após a vitória de Lula nas eleições. Na chegada à sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, para prestar depoimento, o deputado negou que tenha relação com os atos do dia 8 de janeiro. Nunca incentivei, nunca financiei, muito menos financiei, não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira, mentira. Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. Vamos ao debate. Caio, qual o impacto dessa operação contra Carlos Jordi? Olha, olá Leandro, olá doutor Alessandro, saudações à nossa audiência. Eu acho que, mais uma vez, esse é um recado muito claro para a oposição e também para os ocupantes de posições institucionais no parlamento, de que deve haver uma reação vigorosa contra excessos judiciais, né? Então, já mais uma vez manifestando total solidariedade, né, às vítimas e aos familiares das vítimas dos excessos de tribunais e magistrados policialescos, autoritários e partidários. Então, esse é o principal recado. É necessário reagir, né? Vamos ver a fundamentação, né, da decisão que ensejou essa busca e apreensão, uma busca e apreensão claramente política, certo? E naquele método da fishing expedition, né, da pesca probatória, porque a suspeita é absolutamente infundada. A gente viu aí as palavras do parlamentar, não vou repeti-las, mas fica claro, né, que ele é veemente em dizer, olha, não incentivei, não incitei, né, não esteve presencialmente, né, naquelas manifestações em frente aos quartéis, não há nenhuma postagem dele de endosso a essas atividades ou endosso ao 8 de janeiro. Então, qual que é a suspeita? A suspeita é de mentoria, possível financiamento e articulação dos atos do 8 de janeiro, incluindo o bloqueio de estradas. E aí, na operação da busca e apreensão, pouca coisa foi efetivamente apreendida, né? Mas até cartões de visita que estavam aí na mesa do parlamentar foram pegos aí pela Polícia Federal. Mas, enfim, quando a gente vê o requerimento aqui da PGR, estou com notas em mãos, ele é totalmente fundamentado numa troca de mensagens, né, entre o parlamentar, que sofreu a busca e apreensão, né, e um vereador suplente lá da Câmara Municipal do Campo dos Goytacazes, que é o senhor aqui, Carlos Vitor de Carvalho, né, chamado aí de CVC. Então, na decisão, né, que fundamentou a operação, Alexandre de Moraes disse que esse CVC era uma forte liderança nos grupos de extrema-direita e tal. E até aí, tudo bem. Agora, a linha investigativa da Polícia Federal, né, vê supostos indícios de uma possível relação, né, de comando entre o parlamentar, o Carlos Jordi, e o vereador, com base numa troca de mensagens, pessoal, que se deu 70 dias antes dos atos de 8 de janeiro. E a decisão fala de uma forte ligação por causa das mensagens, né, que já estão sendo transcritas aí e divulgadas pela imprensa, mas que são pueris,
né? Você tem o CVC falando, bom dia, meu líder. Meu líder é um jargão, né, entre ocupantes aí de posições políticas. Todo mundo se chama assim em Brasília. Né? Qual direcionamento você pode me dar? Isso após as eleições. Tem poder de parar tudo, que é uma frase absolutamente vaga. Qual foi a resposta do Carlos Jordi? Foi uma resposta em que ele se compromete, em que ele fala que ele vai praticar algum ato antidemocrático? Não, ele fala, irmão, beleza? Tá podendo conversar aí? E a resposta dele, posso sim, irmão. Quando quiser, pode me ligar. Desde quando isso pode fundamentar uma investigação dessa? Uma busca e apreensão dessa natureza. Isso é absolutamente arbitrário. E a outra fundamentação para a ação foi que houve, de fato, um contato telefônico entre o congressista e o Carlos Vitor. Só que ele se deu em 17 de janeiro de 2023. Ou seja, mais de uma semana depois dos atos. Né? E à época ele era considerado foragido. Né? Diz a Polícia Federal, ao tomar conhecimento do destino do foragido, seu dever como agente público seria comunicar imediatamente à autoridade policial. Primeiro, ele teria que saber que ele era foragido e saber o suposto destino do foragido. E vai saber qual foi o teor dessa conversa. Então, assim, me causa absoluto espanto, né, ver que essas provas, né, ou esses indícios, essas evidências foram utilizadas, né, para violar aí as liberdades individuais do parlamentar, né, e realizar uma operação dessa. Isso aí claramente é uma pesca probatória, como já aconteceu em outros episódios, né, quando você vai investigar, você usa o pretexto de investigar um caso para tentar achar alguma outra coisa que possa comprometer essa pessoa juridicamente ou politicamente. Mas, assim, é muito vazia de fundamentação a decisão que ensejou essa busca e apreensão. Alessandro, qual o impacto para a oposição após essa operação da Polícia Federal? Olá, Leandro. Olá, Caio. Essa é uma situação, assim, é muito difícil, porque, veja só, o Supremo Tribunal Federal, os órgãos de controle, a Procuradoria-Geral da República, eles têm um dilema agora, um problema, que é o seguinte, é claro que no dia 8/1, ocorreu algum nível de organização, teve financiamento, os ônibus não chegaram lá do nada, aqueles acampamentos não foram montados do nada, né? Aquelas demandas antidemocráticas não vieram do nada, e eles precisam, nesse exato momento, tentar identificar quem foram os mandantes, quem financiou aquela situação. E qual é o problema fundamental? É que eu preciso responsabilizar essas pessoas, porque se eu não responsabilizá-las, se não houver responsabilização, e logicamente aqui uma responsabilização com provas, com evidências, eu vou ter um problema, porque isso vai passar uma ideia de liberdade das pessoas fazerem aquilo novamente no futuro. Ou seja, esse é o problema que nós temos nesse exato momento. E por isso que essa investigação agora, essa busca e apreensão, ela é um sinal de que as instituições, elas não vão deixar barato aquela situação. Elas vão utilizar de todos os meios, eu falo aqui, tanto do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, eles vão utilizar todos os meios necessários, por isso que é uma notícia ruim para a oposição nesse sentido, para buscar os responsáveis. E claro, é uma investigação ainda, os fatos estão sendo levantados, foi uma busca e apreensão. É claro, o deputado, ele vai alegar, eu já vi aí várias manifestações de alguns colegas dele, de que tem imunidade parlamentar, que é um ataque ao parlamento. É claro, ele quer socializar aquela situação que ele está vivendo de maneira pessoal. Mas o fato fundamental é de que é uma péssima notícia para o parlamentar, para a oposição, porque isso significa que há uma espécie de vontade das instituições de descobrir e responsabilizar, mesmo que essa responsabilidade atinjam parlamentares. E já digo uma coisa, Leandro, é uma coisa sempre muito triste quando a gente vê busca e apreensão no âmbito do parlamento, quando você vê situações desse tipo. Tá? Por quê? Porque sempre tem realmente, isso é verdade, há sempre esse risco de abuso com relação à liberdade política e tudo mais. Contudo, aquilo que aconteceu no dia 8/1, eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal, que esses inquéritos, que a Procuradoria-Geral da República, que a Polícia Federal vai deixar barato isso. Por quê? Foi uma situação muito grave. Eu costumo dizer que se ultrapassou uma certa linha
do processo democrático brasileiro. Até aquele momento, nós tínhamos um processo democrático onde você tinha eleições, onde você tinha até um embate político muito forte, mas ninguém havia questionado o resultado eleitoral, que, em última instância, era o questionamento do próprio processo democrático. Eu acho que essa situação ela é uma espécie de limiar, um limite aí, e que foi coroado aí com o momento do dia 8/1, que foi um momento de violência às instituições, de tentativa, ainda que uma tentativa frustrada, uma tentativa de insurreição e de tentar legitimar algum tipo de intervenção por parte de militares. Caio, parlamentares da direita dizem que há uma perseguição contra eles. Você concorda? Claro, mas é evidente, né? Porque, de verdade, o que foi alegado para ensejar essa busca e apreensão é pífio. Tá? Peraí, uma mensagem de WhatsApp absolutamente genérica em que o investigado não incita, não estimula, não coordena nenhum ato antidemocrático 70 dias antes dos tais atos, e depois uma ligação telefônica 9 dias depois, um contato telefônico em autos que estão sob sigilo, que as pessoas investigadas não têm acesso a eles, isso daí é um verdadeiro absurdo. Vamos lembrar que o próprio ministro da Defesa do governo Lula foi categórico em afirmar, olha, não existe uma liderança, foi um processo orgânico, feita por pessoas insatisfeitas. E que situação é essa? Uma situação de golpe de Estado? Não. Essencialmente, em sua esmagadora maioria, eram pessoas lá protestando, e protestando legitimamente, sem cometer crime. Ou a gente vai começar a instituir que ocupar temporariamente prédios públicos para rezar o terço e cantar o hino nacional, agora é crime também. Houve, sim, vandalismo? Houve. Mas isso é uma parcela ínfima das pessoas que estavam lá. Agora, o que me choca é ver, por exemplo, na decisão, algumas falas aí do senhor Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: absolutamente todos os envolvidos serão responsabilizados civil, política e criminalmente. E ele também declarou que a democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas. Isso é um pré-julgamento. Como que ele vai se referir a investigados como terroristas? E isso não tem absolutamente nada a ver com a legislação. Tem lei federal regulando isso. Lei 13.260 de 16, artigo 2º. O terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Não existem esses pressupostos. Então é equivocada a forma como o senhor Alexandre de Moraes se endereça para as pessoas que ele está investigando, julgando e que supostamente ele é vítima delas. É um caso que a PGR já falou que compromete muito a imparcialidade do magistrado. E olha só, são atos de terrorismo. Tá? Parágrafo 1º aqui. Usar ou ameaçar usar meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Houve isso? Claro que não. Também são atos de terrorismo. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se de instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais. Houve prejuízo da atividade legislativa? É óbvio que não. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas? Também não. Agora, e o mais importante aqui, só para fechar, Leandro, o parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas direcionadas por propósitos sociais ou reivindicatórios visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais. Pessoas que acham que o processo eleitoral não foi conduzido de forma adequada e por isso estão inconformadas com o resultado da eleição, não são, como disse Alexandre de Moraes, aspas, criminosos terroristas. Pelo contrário, estão protegidos, inclusive, por direitos e garantias fundamentais da Constituição, inclusive a liberdade de se manifestar. Então, assim, de verdade, é muito fraca a evidência apresentada, pelo menos para a imprensa, pela Polícia Federal, E isso dá aso a essa interpretação de perseguição política, Lamentável, mas esse episódio aí de autoritarismo do judiciário brasileiro. Alessandro, concorda com o Caio? Olha, vou dividir em duas partes aqui. A primeira parte é essa questão da manifestação de um juiz da Suprema Corte, do Alexandre de Moraes, já fazendo um conjunto de valorações. Eu confesso para você que eu tenho sempre criticado esse tipo de posicionamento, não só do Supremo Tribunal Federal, em todos os tribunais superiores, no Ministério Público, na Polícia Federal, ou seja, há um conjunto de narrativas, às vezes, nesses órgãos de investigação
E, infelizmente, elas não são objetivas, elas são muito... realmente, eu vou entrar aqui no diálogo com o Caio, ela dá a entender que parece que tem um elemento subjetivo, pessoal, e que não pode ter. Então, assim, esse elemento é uma crítica que eu sempre fiz. Aliás, se a gente pegar todas as sentenças, decisões, manifestações lá atrás da Lava Jato, você vai encontrar isso o tempo inteiro, que eu achei sempre um absurdo, porque se você está atuando num órgão de controle, se você é do Poder Judiciário, você tem que ter um nível de impessoalidade com relação àquela investigação. E isso tem que refletir a sua narrativa. Então, a gente pode fazer uma leitura até crítica com relação a isso, mas cuidado, essa não é uma questão só desse deputado, só do Jordi, é uma questão das instituições. Então, a gente pode fazer essa discussão é legítima e eu acho que ela é cabível. Segundo lugar, tem a situação particular do deputado, do que ele está vivenciando agora, não é um deputado qualquer, né? Porque ele é a liderança da oposição, mais do que isso, lá atrás, ele tem um conjunto de narrativas, inclusive que dá a entender que ele apoiaria o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Veja, eu não estou falando de qualquer... Eu não estou falando de um sujeito aqui na esquina que está num boteco, bar, falando que quer fechar o Supremo Tribunal Federal. Estou falando de alguém que é representante do povo brasileiro, que detém um mandato representativo. E aí nós temos que lembrar que tem limites. E é isso que eu estou tentando ressaltar aqui, inclusive, que é o Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos de Estado, e me parece que estão convictos, estão focados em responsabilizar, particularmente quando você tem um parlamentar envolvido, dizendo, parlamentares, vocês não podem tudo, a partir de agora, nós vamos botar, além de vocês ultrapassaram uma linha, então nós vamos botar vocês de volta dentro desta linha, que é um limite dentro do ambiente democrático, ou seja, parlamentar não pode dizer tudo o que quer, parlamentar não pode fazer tudo o que quer, e muito menos utilizar o seu mandato para fazer manifestações que não é simplesmente de insatisfação com o processo democrático ou com o resultado das eleições. Era literalmente, já que a narrativa desse deputado, Jordi, era de fechamento do Supremo Tribunal Federal, derrubar as instituições. É reverter o resultado eleitoral a partir de um contexto, ou seja, criando um contexto para isso. O problema fundamental é que isso não veio de um céu azul, isso não veio do nada, isso veio de um processo político longo de ataque às instituições. E as pessoas querem fazer de conta que isso é uma perseguição, porque com isso eles tentam livrar, pelo menos, esse processo político de uma responsabilidade. Acho que isso só piora a situação deles, porque eu acredito que, pelo menos até esse momento, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, eles estão convictos, repito, e focados em responsabilizar. E é claro, aí tem a questão, tem que ter prova, tem que ter evidência, então vamos ver o que foi coletado, tem busca e apreensão, isso é uma investigação. O problema é que o contexto não ajuda nem a oposição, muito menos o deputado Jordi. Senhores, vamos a um breve intervalo, mas no próximo bloco, Caio Coppola e Alessandro Soares debatem sobre as câmeras corporais em policiais militares. O uso do aparelho garante segurança ao cidadão? A gente volta já já.